Shalom. Estou aqui para falar um pouco, a respeito de assuntos, que vêm ocorrendo, o que estão ocorrendo no mundo, que quase todos, incluem decepção. Assuntos esses, que a gente ouve falar, desde que tem 10 anos de idade. Eu estou com 66, vou fazer 67 agora, começo do ano, e a gente já conhecia. Infelizmente, a grande parte das pessoas, naquela época também,
não tomavam conhecimento de certas coisas. Elas eram mostradas, elas eram vistas, elas eram praticadas por uma minoria. Mas, quando chegou os anos de 67, 66, com o advento, né, do Woodstock, a coisa começou a crescer, né? E quando chegamos a 1970, já era muito grande o movimento, né? Um movimento que uns chamavam de hippie, né? Flower Power, etc. E que outros o chamavam, né, de Nova Era. Nova Era por quê? Né? Porque era um movimento assim que simbolizava justamente a liberdade. Ele simbolizava o ser, né, em comunhão com a natureza, com as pessoas, aliás, com as pessoas, com a natureza e com o mundo e o universo. Como todo movimento pagão, é claro, esse movimento também continha muitas divisões, muitos modos de pensar, né? Sendo que as características, né, indianas, né, aquelas que vêm da Índia, sempre foram as mais notadas no meio. Até então, né, eu já estava com, vamos dizer, em 74, 75, eu já tinha quase 10 anos de idade. Aliás, perdão, eu já tinha 19 para 20 anos de idade. E como músico, como pintor de quadros, como, enfim, eu acabei participando muito desse movimento. Concordo que nunca nada me levou realmente, né, a crer em nada daquilo como sendo uma realidade única e pura. O que eu não sabia era que o nosso pai, né, estava me fazendo ver as coisas para poder depois encará-las de uma forma diferente e geral, e para não cair nos enganos após o chamado. Nessa época, né, começaram a surgir, inclusive teve um filme, né, chamado Jesus Cristo Superstar, que foi filmado, né, no Central Park, nos Estados Unidos, por um grupo de jovens, né, hippies, e era uma ópera rock, né? E a partir desse movimento, né, começou a surgir o movimento gospel, do qual muitos, né, desses grandes aí que fundaram as religiões aí e tal, muitos desses falsos profetas, muitos desses malucos, né, que seguem o evangelho, mas não sabem nem o que está vendo, ainda estão vivos, tipo Benny Hinn e alguns outros, né? Eu cito Benny Hinn porque é o cúmulo da cara de pau, né? Ele seria, vamos dizer assim, o chapeludo aqui do Brasil, né? Ele é dos Estados Unidos. E surgiram várias, né, em Plymouth, enfim, houve uma série, né, de desvios, né? E dentre esses desvios surgiu, dentro, né, da nova ordem, nova era, a Era de Aquários. Essa era prometia ser uma era onde todas as pessoas estariam bem, onde não haveriam mais guerras, onde todos se amariam, e a vida seria muito diferente do que estávamos habituados. Conversávamos muito a esse respeito, né, e também sobre a Madame Blavatsky, porque era algo interessante, era algo a se esperar, e o que nós tínhamos em mente naquela época era justamente
aguardar algo bom. Porque naquela época os Estados Unidos estavam saindo, fugindo, né, da guerra do Vietnã, onde muitos americanos, né, acabaram morrendo. Não era um tempo bom, era um tempo de muita confusão, muita, né? E eu posso te dizer que eu passei os meus 10 anos de idade aos 30, muito bem. Totalmente nova era, crendo na era de Aquário e aguardando. Aí então houve um chamado e eu acabei pegando a Bíblia, lendo, e como eu sempre fui muito curioso, como eu sempre li de tudo, porque para mim sempre a compreensão das coisas e o conhecimento foram muito importantes, ou posso até dizer o mais importante em tudo. E isso me fez começar a ler, né, a palavra, sem saber nada dela, né, sem conhecê-la, mas buscando respostas. E foi, né, em setembro, outubro de 83, eu estava deitado no sofá da minha casa em uma depressão muito grande. Por quê? Eu sendo músico, eu sendo artista, né? Eu dependia na minha vida de alguém que comprasse o que eu fizesse, ou alguém que quisesse contratar a banda que eu tinha na época, né? Ou seja, eu nunca me incomodei em ajuntar para o futuro. Sem querer eu já fazia aquilo que o Mashiach mostrou ser a realidade. Eu vivia a cada dia. Mas num determinado momento isso me deixou bastante perturbado. Em que sentido? No sentido de que eu comecei a ler a palavra, mesmo não a entendendo, mas muita coisa é clara, né, nela. Só não vê realmente quem o Pai entrega a operação do erro. E pude ver, né, que essa nova era, né, essa era de Aquários, né, de que tanto eu falava, de que tanto meus amigos falavam, de que tanto nós líamos e de que tanto nós esperávamos, era algo que estava contido na palavra. Só que não era bem aquilo, né, que nós tínhamos sido, vamos dizer, doutrinados a acreditar. E isso foi me dando uma depressão muito grande, que eu já nem saía de casa, porque eu vejo se pode. Eu comecei a ficar preocupado como seria a minha vida aos 60 anos. Porque se eu fizesse um quadro ou um objeto qualquer, que eu mexia com artesanato, com tudo isso, se eu fizesse, né, um objeto artístico e vendesse, eu passava aquele dia, aquela semana, dependendo do objeto, aquele mês. Quando a minha banda era contratada para tocar em algum bar ou abrir algum show de banda famosa, ganhávamos bastante, né, para sobreviver alguns dias, às vezes até um mês. Chegamos a passar assim com a nossa banda um mês em cartaz, um teatro bom de São Paulo. Isso nos trouxe assim uma certa garantia, né, por algum tempo, bem pequeno tempo, diga-se de passagem, de sobrevivência. Mas eu sei que nessa época, então, mais ou menos setembro, outubro, se não foi agosto, também não vou, né, jurar para vocês que foi num desses meses.
Eu não me lembro nem o que aconteceu. Então eu me lembro que eu fiquei muito tempo deitado no sofá da minha casa, lendo a palavra e muito preocupado em relação a quando eu chegasse aos 60 anos. Eu pensava assim, quando eu tiver 60 anos eu não vou conseguir fazer nada. E eu não tenho tempo de casa em carteira assinada, eu não tenho nada. Como que vai ser minha vida? Vai continuar como é hoje? Eu vou ter que estar correndo atrás de pessoas que queiram comprar arte para que eu possa sobreviver 2 dias? Como que eu vou fazer isso aos 65? E isso foi, sabe, crescendo dentro de mim até o ponto de eu não querer mais nem sair do sofá, nem ir para o quarto para dormir. Minha ex-esposa ficava assim, chocada com aquilo. Porque eu era uma pessoa muito ativa, eu era uma pessoa que sempre, né, estive fazendo o que era necessário para poder manter aquele tipo de vida que eu levava, para poder, que nem diz o Guilherme Menezes, né, para não ter que vestir terno e gravata e sair para batalhar. Afinal de contas, nós éramos uma sociedade alternativa mesmo, né? Mas, nessa altura do campeonato, eu comecei a ver que outras, né, pessoas que eu tinha conhecimento e tal, começaram também a ficar sem saber o que fazer. E foi quando, num domingo chuvoso, porque geralmente nos domingos eu estava expondo meus quadros, né, numa praça, numa cidade em que eu morava, que era em Budas Artes. Só tinha quase artesãos que moravam lá e tinha uma feira muito grande de artesanato, artes plásticas, enfim. E só que estava chovendo, então eu não fui. Embora também não estivesse nem com vontade de ir lá. Eu fiquei deitado no sofá, na sala. Até que bateram palma. Eu olhei, sabe aquelas portas que tem uma portinha no meio dela, né? Que você abre e olha pra fora. E tinha um casal e uma menininha pequena. Nessa altura do campeonato eu já havia passado por muitas igrejas, né? O bastante para descobrir que ninguém entendia nada da palavra. Se eu não entendia, eles entendiam menos ainda, porque eles ficavam inventando respostas. Eu não. Eu nunca fui de dizer eu acho, como eu ouvi dezenas de pastores dizerem. Bom, eu sei que de repente eu perguntei, pois não, né? Estava garoando. Aí esse homem, né? Eu digo senhor hoje, né? Aliás, senhor ele deve estar hoje. Naquela época ele devia ter seus 45 anos. E eu tinha 33. E foi quando ele disse: nós viemos lhes trazer as boas novas do reino. Eu estava com a Bíblia na mão. Eu saí correndo, né, abri a porta e fui de encontro a eles, né, moravam numa chácara, então não era muro, era uma cerca, né, com um portão de madeira. E eu fui correndo e comecei a fazer perguntas. Assim como eu já tinha feito em várias denominações, né? E havia obtido as mais ridículas respostas que alguém poderia dar. Até para um leigo como eu.
E eu comecei a perguntar coisas e esse senhor me dizia: abre na tua Bíblia, no livro tal, versículo tal, capítulo tal. Eu não tinha esse entendimento, né, de abrir tão rápido a minha Bíblia, e ele me ajudava. E assim eu lia, né, aquilo que ele mandava eu ler, e era a resposta do que eu estava perguntando. Bom, isso foi o bastante para que na quarta-feira seguinte eu já estivesse lá na igreja dele, conversando com ele antes de um culto, e ele marcando comigo estudos semanais na minha casa, gratuitos. Veja, nessa época eu também dava aula em conservatórios de música, e nunca dei aula de graça. Eu sempre ganhava, era um meio de vida. E ele falando que iria na minha casa gratuitamente me ensinar, né? Isso me deixou bastante assim, como que eu diria, no mínimo, né? Querendo ver ele ir sem cobrar. Porque já tinha percebido que nas igrejolas em geral, o que rolava era simplesmente quererem dinheiro daqueles que, né, lá participam, porque eles não dão nada em troca. Só sonhos. E assim eu comecei meus estudos. Passados 3 anos, eu estava estudando todo dia. E ia todo dia em casa, coitado. E nesse momento, então, ele me convidou para ser ancião na igreja, junto com ele, com um outro ancião que já existia lá. Veja, o grande problema, né, daquela denominação, ou vamos dizer, daquela congregação, é que ela estava situada num local onde era bem próximo a uma grande favela. E eles trabalhavam mais com aquelas pessoas da favela. Ou seja, pessoas que não tinham conhecimento de nada. Então, tornava-se muito difícil para eles, né, alguém que pudesse assumir o ensinar, assumir o fazer os cultos, assumir, enfim, alguém que entendesse daquilo que eles estavam falando, realmente. E assim, em 86, eu me tornei um ancião, testemunha de Jeová. E como em tudo, né, eu sempre quero saber o porquê do porquê. E como a primeira atividade, né, que me foi dada como ancião foi a de visitar algumas pessoas e dar cursos, e logo em seguida era ir em outras congregações, né, que eles chamam de Salão do Reino, fazer, né, os cultos, fazer o maior discurso, né? Então a cada domingo eu estava numa cidade, num bairro, num lugar, fazendo o culto. E isso me deu, né, a oportunidade de eu conhecer muitas pessoas de idade que pertenciam àquelas congregações. E como vocês sabem, hoje não, né? Hoje já virou bagunça, mas naquela época, né, as pessoas eram muito assíduas e as pessoas levavam muito a sério o que faziam lá. E eu chegava numa congregação, quando terminava o culto, eu chegava nos mais idosos e dizia assim: vocês não têm livros antigos que sobraram? Porque a gente pegava 5, 6 livros e nem sempre a gente passava esses 5, 6 livros. E sobrava 1, 2. E eu sei que com isso eu fui conseguindo fazer uma coleção que há mais ou menos uns 5 anos atrás eu doei para o Salão do Reino, com mais de 100 livros. Mas o que acontece? Esses livros
Eu tive livro de 1912, 1914, livros que ainda eram escritos pelo fundador, né? Então o que acontece? Eu fui observando, né, que após a morte dele veio havendo uma sequência de mudanças, né, muito drásticas, né, muito grandes e sem sentido, vamos dizer assim, pelo ensino inicial. E isso, né, aquelas pessoas geralmente não liam os livros que compravam para vender. Para vender não, trocava em troca, se o cara desse R$1, era R$1, mesmo que você tivesse pago 10. Então, eu comecei a discutir muito esses assuntos, né, na minha igreja, ou no Salão do Reino. E isso começou a causar uma certa indigestão, né, vamos dizer assim, nos dois anciãos. Porque eu comecei a questionar quase tudo. Por que em 1972 aconteceu assim, agora acontece assim, depois aconteceu de volta o que aconteceu em 1914? Por que não sei, sabe? Porque eu tinha aprendido com eles mesmos, né, aquele provérbio que diz, né, que a luz do justo é como a luz que vai clareando até se tornar dia perfeito. Então é muito comum e muito tem que ser assim, porque se não for assim você está parado, você ir adquirindo o conhecimento um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada clarear. E isso é óbvio que vai fazer com que você entenda coisas que você ainda não tinha entendido. E muitas dessas coisas às vezes anulam os degraus que você subiu para chegar até aquele que na verdade eram degraus para que você fosse se preparando para estar naquele que você chegava, que também não era o último. E eu sei que eu acabei discutindo e acabei saindo de lá. Aí eu passei por várias igrejas, fui pastor, fui presbítero, até 2000 e pouquinho. Aí eu já estava casado com a Eliane e nós montamos uma igreja. E essa história eu não vou nem contar porque vocês já conhecem. Essa igreja teve a duração breve, né, curta, porque nós logo começamos, né, a ver o dia raiar um pouquinho mais e logo percebemos que tudo que você lê nas escrituras que fala igreja, congregação, etc, etc, não é assim. Como o próprio Mashiach, né, nos diz, ele veio cumprir a lei, para mostrar para nós que era possível isso, não para anular isso. Mas isso é uma outra história que eu já conversei muitas vezes com vocês, talvez vocês nunca tenham entendido, não vai ser agora que vocês vão entender. Eu estou aqui por um outro assunto. Hoje, sinceramente, eu me sinto assim, eu tenho duas irmãs, uma é minha esposa, a outra é nossa amiga e irmã. Tem um ou outro, né? Uma ou outro irmão espalhado aí, né? Mas que está distante. Mas vejo que a grande maioria está trocando a sua liberdade, né, por causa de um emprego, por causa, enfim, esse certificado, né, de picadinha, por exemplo, é algo que está fazendo com que muita gente venha despencar. Sabe por quê? Por exemplo, meu pai há um ano e meio atrás, mais ou menos, nem sei mais quanto tempo, assim, foi um ano mais ou menos, né? Porque na verdade fazem 2 anos que tudo começou.
2 anos e pouquinho. Ele me disse que tinha sido vacinado, né? Ele e minha mãe, porque ele ouviu dizer, olha só, que iriam tirar a aposentadoria daqueles que não tomassem. Eu disse a ele: pai, aonde você ouviu isso? Eu passo o dia todo quase na internet e não ouvi nada disso. E quando ouço alguma coisa do tipo, pode crer que é fake news da esquerda, querendo prejudicar o trabalho daqueles que estão tentando melhorar a situação. Mas não adiantou. Eu sei que ontem eu falei com ele e ele já tomou 3. Tá vivo porque, não sei, né? Minha mãe também. Então o que acontece? Quando chegou no ano de 1996, né? Vou voltar um pouquinho aí. Eu ainda nem conhecia a Eliane. Eu era solteiro novamente, né? E eu estava em minha casa, um apartamento já em São Paulo. Eu tinha uma empresa e eu estava no computador, porque assim que eu descobri que no computador podia se fazer arte, eu comprei um para mim. Eu odiava o computador. E então começaram a surgir, né, algumas, por exemplo, Yahoo, né, com as suas listas, né, de e-mail. Eu tinha uma, né, que chamava Caminho de Luz, que perdurou até os anos 2000 e pouco. Mas ainda era uma lista assim, onde a grande maioria das pessoas que participavam eram Nova Era. Então a nossa primeira assim, tentativa, a primeira coisa que o pai nos colocou na cabeça foi que nós deveríamos montar um local onde recebêssemos esse tipo de pessoas. E assim o fizemos. Até que fomos vendo a luz clarear um pouquinho mais. Ainda não vimos o dia perfeito, só vamos ver isso lá pelo ano 500 do milênio, se o pai assim o desejar e nos levar. E eu sei que isso foi fazendo com que a gente fosse diminuindo a igreja até fechá-la. Isso não foi difícil. Por quê? Porque a cada mudança que nós tínhamos, por exemplo, começou com o véu, começou com isso, aquilo, né, a barba, as pessoas iam saindo, né, porque na verdade o que elas gostavam é que nós tínhamos uma banda muito boa lá, e eu tinha feito um hinário de 180 hinos, né, não para me gabar, mas eu mesmo gostava bastante dele. E nós fazíamos os nossos encontros, né, iniciando às 8 horas da manhã no sábado, com a escola, que ia até o meio-dia. Ao meio-dia nós parávamos e então cada um levava comida, porque não podíamos fazer fogo, e dividíamos o pão, né? E aí quando começava a chegar a tardinha, né, alguns descansavam. Tinha um jardim muito grande na nossa igreja e todo gramado. Nós tínhamos assim dezenas de colchonetes, então as pessoas se deitavam, tinham árvores, então tinham sombras. E isso aí chamava muito a atenção das pessoas, né? Elas gostavam disso, gostavam do hinário, gostavam da banda e gostavam do tipo de trabalho que nós fazíamos. Mas à medida que eu fui vendo que tinha que ensinar a palavra realmente, a igreja foi se esvaziando, né? Aliás, qualquer dessas igrejas que tem milhares de pessoas, se você colocar lá alguém para ensinar a palavra,
ela esvazia, né? Enquanto você só exige o dízimo, coisa que eu nunca fiz, porque eu inicialmente fui testemunho de Jeová e eles não têm dízimo, se esses que hoje compram aviões, roubam o povo, se eles se colocassem, né, a ensinar a palavra, se o Pai desse a entender para eles, né, abrisse os olhos cerrados, né, fechados, que eles estão, com certeza suas igrejas iriam acabar. Porque a primeira coisa que eles iam entender é que não existe igreja na Bíblia. Não existe religião na Bíblia. Bom, mas isso é outra história. Observe, então, foram passando os anos, chegamos em 2011, conforme um estudo que eu estou fazendo, eu ainda vou fazer, já prometi para algumas pessoas, que foi quando começaram, para que você que talvez seja leigo, para você entender melhor, ali em Matitiahu, Mateus 24, quando o Mashiach começa a contar o que aconteceria antes da vinda dele, e ele fala de guerras, ele fala de um monte de coisas, terremotos, doenças, né? E no final ele diz, mas não se desesperem, porque essas são as primeiras dores. Isso começou em 2011. Ok? Para ser mais exato, em março de 2011. Aqui eu não vou nem entrar em pormenores, porque eu quero falar de outra coisa. Nesse meio tempo, né, de 96 até hoje, vamos supor, como eu disse, surgiram muitas plataformas na internet, existiu o Orkut, que nós brasileiros conseguimos afundar, existiu vários. Até que então surgiu o Facebook e o Orkut. O Orkut, é claro, lê-se Google, com todas as suas coisinhas, né? A partir daí a coisa começou a ficar estranha, né? Porque a partir daí a liberdade de expressão começou a ser cortada. Vocês acham que foi cortada agora? Não, ela vem sendo cortada desde o início dos anos 2000. Só que a passos curtos. Porque nem mesmo esses safados que governam essas comunidades imaginavam o que talvez fosse acontecer, tá? É óbvio, né? A gente sabe que a censura está aí com tudo. Eu estou brecado no Facebook. Passei 3 dias sem poder nem sequer postar um bom dia. E agora eu tenho mais 2 dias onde eu não posso postar nos grupos que eu criei. E os grupos que eu criei, eu comecei no Facebook em 2011. Já me mandaram embora 2 vezes. E eu não tive nada daquilo que eu tinha. Nem meus grupos, nem meus amigos, nem minhas figuras, nem meus inscritos, nada. Roubo na cara dura. Então, hoje nós estamos vendo a merda feder. Estamos sentindo, né, não vendo. E vendo também, né, porque você observa, você vê. É claramente assim. São milhares de pessoas que estão descontentes. E quando acabou essas primeiras dores, né, que começaram em 2011, acabou não. Quando, vamos dizer, reduziu o atrito, então um americano vai e constrói, né? Eu até coloquei a história dele aí, né, para vocês, um vídeo que debate sobre a vida dele. Em Hunan, né, lá na China, ele constrói um
laboratório no qual ele começa a desenvolver o que ele deu o nome de Covid-19. Explodiu o laboratório, que é o que eles contam, eu não creio nisso. Eu acho que foi explodido. E dizem, né, que se espalhou o vírus. Para começar, não é um vírus, né, é uma bactéria. Bactérias não andam por aí, bactérias não voam por aí. E eu sei que eu estava aqui, como sempre, né, na frente da telinha, assistindo alguns vídeos no YouTube, estudando a palavra e conversando com alguns irmãos que na época ainda estavam de pé. E pude perceber, né, que a notícia foi dada, vamos dizer, hoje, da explosão do laboratório chinês, né? E uns 3 dias, 4 depois, eu estou vendo um vídeo onde estão mostrando, em grande parte do mundo, em grande parte das nações, né, as pessoas já presas em suas casas, com essa máscara infame, que na verdade só piora a situação. Você está respirando o seu próprio gás carbônico. E então começamos um estudo, eu e minha esposa. E aí eu percebi que aquilo que o Mashiach diz logo em seguida, mas então hão de persegui-los. Portanto, se vos perseguirem em tal cidade, vá para outra. Porque haverá então, né, ele diz, uma coisa tão grande, né, como é que ele fala? Eu sou barco, eu esqueço uma palavra. Bom, daqui a pouco eu lembro. Uma aflição tão grande, né, como nunca houve, nem haverá de haver, né, no mundo. Vejam, meus amigos, isso eu venho estudando desde os anos 80 e eu nunca obtive uma resposta, porque assim como eu estudo história, né, para poder entender mais a palavra, eu observei que o ser humano é mau, o ser humano é ruim, o ser humano, sabe, inventou até um diabo, né, para colocar a culpa nele. Mas assim mesmo eu pensava, né, o que o homem pode fazer que nunca foi feito e jamais será? E ele ainda termina dizendo, mas por causa dos escolhidos, esse tempo será abreviado. Porque senão não sobraria nenhuma carne viva. Sinceramente, eu passei anos e anos com esse verso na cabeça e não conseguia chegar a ponto algum, não conseguia imaginar sobre o que ele estava querendo falar. Até o momento, é claro, da notícia do laboratório explodindo na China e 3, 4 dias depois, todo mundo já de máscara, preso em casa e bababá, o comércio fechando, lockdown, isso e aquilo. Aí o pai fez cair a ficha, eu falei, caramba, isso nunca aconteceu. E de lá pra cá a gente vem se surpreendendo, né, com a maldade humana, né, com a maldade daqueles dirigentes, né, dos Illuminati, querendo um mundo só para eles, achando que eles já quase beirando os 90, 100 anos, né, vão viver muito tempo. E vendo, né, que gente que é da esquerda, né, que são o que eu chamo de burros, né, aceitando aquilo, achando que vão ter uma boquinha,
vão ter uma boquinha assim, um tiro dentro da boca, assim que eles fizeram o que lhes é mandado. Então, meus irmãos, eu venho vendo, né, que as redes sociais, por exemplo, elas estão a cada dia piores. Por quê? Porque eles têm controle de tudo. Ou seja, há não muito tempo atrás, você escrevia um bom dia, 600 pessoas lhe respondiam um bom dia. Hoje você escreve um bom dia, muitas vezes ninguém nem curte. Por quê? Porque se eles cismarem com uma pessoa, eles não permitem que aquela coisa já está. Isso tudo é dentro de um sistema, né, criado por eles, que aquilo vá para muita gente. Entendem? Eu tenho amigos que estão em grupos que eu criei, que eu comento sobre um post que eu fiz lá, e eles dizem, não vi. E vão procurar e não tem. Entendem? Então, essa situação, nós estamos entrando naquilo que, nos anos 70, 60, nós chamávamos de nova era. A era de Aquários, a qual era para ser uma era em que todos estariam bem, em que todos estariam juntos, em que o amor valeria mais do que tudo. Só que o que nós estamos vendo hoje é o homem, para sobreviver, matando o homem. Nós estamos vendo hoje que o nosso pai, naquele momento que está escrito, né, que por eles não terem tido amor à verdade, o pai os entregaria à operação do erro. Nessa operação do erro, eles acham que é correto. Eu vi um vídeo, por exemplo, da Austrália, os policiais correndo atrás de 2 homens, derrubando eles no chão e vacinando eles. Isso é humano ou isso já é mais para o gênero animal, né? Então, ao invés daquela paz que esperávamos, daquela, enfim, liberdade, nós estamos sendo enjaulados, divididos, assim como a palavra diz. Essas pessoas que estão na cabeça disso tudo estão fazendo exatamente aquilo que o Pai quer. Ou seja, na profecia diz que então, quando o rei do sul o rei do norte for atacar o rei do sul, que é o que já está começando, se vocês pegarem, hoje eu mandei 2 vídeos que falam sobre o rei do sul, né, querendo atacar a Europa, falando até em jogo de tabuleiro, né, como se fosse um jogo de xadrez. Não sei se vocês viram esse vídeo ou vocês não têm tempo para isso. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque para quem sabe quem é a grande cidade de Apocalipse, pode contar que o tempo dela está contado. Muito pouco tempo. Observem. Outubro, vamos dizer, não me lembro se foi setembro ou outubro, 19. Outubro de 20. Outubro de 21. 2 anos. Outubro de 22 vão completar os 3 anos. Que muita gente vai ficar falando que é o tempo do governo do anticristo e etc, etc. Que é uma balela, é uma mentira, da mesma forma que na época nós pregávamos a nova era, a era de Aquários. Agora, a nova era não foi uma coisa que surgiu sem fundamentação em alguma coisa.
ela surgiu por quê? Porque, como eu disse, dentro dela existiam muitas pessoas que tinham a Bíblia também como livro de referência. Eu não, mas existiam pessoas que tinham. E é óbvio que mesmo sem o entendimento, se você não for burro, você vai ver que após essa aflição, quando 2/3 da humanidade serão mortos, ou seja, os 90% que os Illuminati falam, então vai ser dado um basta, o próprio Mashiach virá e irá reinar por 1000 anos. Aí sim, não haverão guerras? Não, haverão sim, porque sobrarão gentios também. Não muitos, mas sobrarão nas nações. Porque se você for ver 10% de 8 bilhões, são 800 milhões. E com certeza o pequeno rebanho que o Mashiach fala não tem 800 milhões. Tá? Eu creio que até por isso, né, que esses que forem, vamos dizer, abençoados, né, com o chamado e com a escolha do Pai, serão transformados, como disse Shaul, né, num piscar de olhos. E aqueles que o Mashiach ressuscitar também receberão um novo corpo, né, um corpo, né, perfeito, um corpo eterno, que não é espiritual, não é nada disso, não, é um corpo, só que esse corpo não envelhece, não fica doente, enfim. Esse já é um outro assunto que eu já falei muitas vezes, é só pegar meu canal e ir lá para trás. Hoje eu estou aqui por outro motivo. Então observem, meus irmãos, principalmente vocês que se dizem irmãos, porque conhecem a pontinha do iceberg, preste atenção. Vocês não estão vendo, vocês não estão acreditando. Motivo pelo qual eu vou manter contato com vocês dessa forma, que nem agora, esporadicamente. Porque vocês já demonstraram que nem sequer aquela parte que é mais fácil, né, que é enfiar a mão no bolso e dar uma ajuda para a gente poder comer, vocês já não estão fazendo. Então por que eu vou ficar aqui, que nem agora a irmã Ana gastou aí, não sei, 4, 5 mil reais para que eu pudesse construir um novo micro para mim, que agora estou com um micro que dá para ir para a lua com ele, né? Quer dizer, a troco do quê? A troco de dizer bom dia todos os dias e praticamente não receber nem sequer bom dia de alguém? A não ser algumas pessoas, né? Que essas sabem o que eu falo. E essas podem contar comigo. Eu só não sei até quando eu vou estar num lugar que tenha internet. Ou até quando você vai ter internet. O único recado que eu tenho para essas pessoas, essas que ainda olham e dizem bom dia, ou essas que ainda mandam alguma coisinha, tem muita gente que eu nem conheço, que ajuda a gente, e muita gente que está com a gente há anos, que não faz nem o mínimo que deveria estar fazendo. Veja, não estou falando de dízimo, não estou falando de nada disso. Eu coloquei esses dias um vídeo que o Facebook tirou até a música, né? O YouTube falou que eu não poderia, que não seria um vídeo que eu ganharia dinheiro com ele, se tudo bem, porque a música era de fulano.
Eu disse, tudo bem, vocês estão me devendo já há 10 anos e nunca me pagaram. Eu não estou pondo aí por causa da merreca que vocês dizem que dão ou que pagam pelo serviço da gente. E aí eu coloquei ele no Facebook. E aí começou aquela confusão que vocês viram aí na minha página, né? Porque eles tiraram o som do meu vídeo, quer dizer, a cara de pau deles chegou a tal ponto que eles acham que mandam. Tá? Eu acho que o dono do Facebook se sente assim membro do STF brasileiro. Coitado, né? Mas eu espero ainda que alguns de vocês acordem. Os que já estavam acordados, porque os de hoje, sinceramente, já era. É isso que eu tinha para dizer. Vocês conseguiram me colocar numa, vamos dizer, numa posição em que, como dizia um amigo meu que deve estar pela Europa, não sei o que aconteceu com ele, sumiu, ele dizia, foda-se. Vocês me colocaram nessa posição perante vocês. Porque na hora que precisam de mim, sabem chamar, sabem perguntar, sabem telefonar. Mas quando acham que já sabem alguma coisa, que morra de fome o Sérgio, a esposa, a irmã Ana. O que vocês se esquecem é que vocês vão morrer. Porque vocês não creem que o Pai possa sustentá-los. Vocês não têm fé, porque Ele não deu essa fé para vocês. E como diz Shaul, ele diz, recebemos a fé para que ninguém possa se engrandecer por causa dela. Como eu vejo muito retardado evangélico dizer, a minha fé é muito grande. Sim, esse é o tamanho dele, né? Então é o seguinte, meus irmãos. Eu chamo de meus irmãos porque eu sou paulista e eu chamo de irmão meus amigos desde que eu tinha 10, 12 anos de idade. Esse, meus irmãos, já não é mais na conotação de sangue, na conotação de povo de arro. É na conotação como se eu dissesse, ô xará, ô carinha. Ok? Pensem nisso. E cuidado, porque o seu destino já está escrito no plano de nosso Pai, assim como o meu, assim como o de qualquer ser humano. Eu não sei qual é o meu destino, pode ser que eu não seja escolhido, mas tudo bem, eu não vou ficar bravo, porque o nosso Pai é amor. Mesmo aqueles que forem mortos e nunca mais serão lembrados, nunca mais existirão, vão se livrar dessa porcaria que é essa sociedade, essa porcaria que é esse governo dos povos, e principalmente essa porcaria que se chama Illuminati. Ok? Tenham, se conseguirem, uma boa noite.